A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Observador são 9:01. Notícias às 9 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Várias aeronaves norte-americanas caíram esta manhã no Kuwait. Não há registro de mortos, mas há vários feridos, é o que confirma o Ministério da Defesa do país. Este incidente, Carla, pode ser consequência dos ataques do Irão desta manhã em várias cidades do Golfo Pérsico. Depois da troca de ataques esta madrugada entre Israel e o Hezbollah, que fizeram pelo menos 31 mortos e mais de uma centena de feridos, foram ouvidas já esta manhã explosões em várias bases dos Estados Unidos, nos países vizinhos do Irão, incluindo Israel. Miguel Gato, quais são então as informações mais recentes dos aviões norte-americanos que caíram no Kuwait? O Ministério da Defesa do país confirma a queda destas aeronaves dos Estados Unidos. As tripulações sobreviveram e os feridos foram levados para vários hospitais. Não se sabe para já o que levou à queda destas aeronaves norte-americanas. Esta madrugada havia também informação de uma coluna de fumo perto da embaixada dos Estados Unidos no Kuwait. Também não está confirmada a origem do incidente. O que se sabe é que esta manhã foram ouvidas em várias cidades do Golfo Pérsico explosões, por exemplo, em Jerusalém, em causa mísseis lançados a partir do Irão. O exército iraniano está a intensificar os ataques contra Israel e os vizinhos do Golfo. Pelo terceiro dia consecutivo foram também ouvidas explosões nas cidades de Doha e do Dubai. Sendo que esta madrugada, Miguel, é também marcada por esta troca de ataques entre Hezbollah e Israel. Sim, o grupo libanês atacou o território israelita. Tel Aviv acabou por retaliar. Há registro de pelo menos 31 mortos e 149 feridos, isto segundo dados do Ministério da Saúde libanês. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel confirma os ataques e avisa esta ofensiva israelita sobre os alvos do Hezbollah pode vir a durar vários dias e por isso Israel já veio apelar à evacuação de cerca de 50 aldeias no Líbano. Miguel Gato, a acompanhar os mais recentes desenvolvimentos no Médio Oriente com os ataques de sábado, os ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel ao Irão, que mataram vários líderes, incluindo o Ayatollah Ali Khamenei. A Al Jazeera adianta na última hora que o número de mortos em resultado deste conflito terá subido para 555. Não há, no entanto, ainda números oficiais. Um eventual conflito prolongado no Irão pode ter também consequências no mercado energético e, sem surpresas, o preço do petróleo disparou nas últimas horas. No arranque da sessão de hoje, o Brent, que serve de referência às importações portuguesas, subiu 13% para $82 o barril. Este é o nível mais alto dos últimos 20 meses. De recordar que o Irão tem a terceira maior reserva mundial de petróleo, depois da Venezuela e da Arábia Saudita. Entretanto, o Estreito de Hormuz, uma das mais importantes rotas marítimas do mundo, está bloqueado. É por lá que passa cerca de 20% do consumo mundial de petróleo. São cerca de 15 a 16 milhões de barris em trânsito todos os dias de petróleo bruto e 5 a 6 milhões de barris de produtos refinados. O Irão tem também as segundas maiores reservas de gás natural, só atrás da Rússia. Nuno Ribeiro da Silva é consultor e especialista em energia e agora está em direto neste jornal. Bom dia, obrigada por se juntar a nós. Por tudo isto, por todos estes dados e já pelos primeiros sinais dos mercados desta manhã, que consequências é que este conflito pode ter para o mercado energético global? Nuno Ribeiro da Silva, creio que temos em direto o nosso convidado, especialista em energia. Contamos com ele para nos dar conta do impacto do conflito no Médio Oriente para o mercado energético, com estes primeiros sinais que chegam dos mercados, com o barril de Brent a marcar recordes. Está nesta altura nos $82 por barril, recordes dos últimos 20 meses. Agora sim, creio que já temos em direto o Nuno Ribeiro da Silva. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, obrigada por estar connosco. O mercado energético global vai sofrer seguramente com este ataque, ou ainda é cedo para percebermos? Bom, vai sofrer com certeza. Agora o nível da dor
dependerá de vários fatores, mas nomeadamente da extensão desta situação de instabilidade. Vamos lá ver, nós estamos com esta situação de guerra, eu diria, no Banco Mundial do Petróleo e Gás. Toda a zona do Médio Oriente, enquanto grande produtor de petróleo e de gás, e sublinho o gás e já lá irei, seja, como digo, enquanto produtores, seja toda uma logística muito importante para o mundo também, em termos de refinação, em termos de gasodutos, em termos de pipelines, todo o coração, digamos, da indústria do petróleo e gás está assediada naquela região. E, portanto, obviamente que a desestabilização que por lá vai ter impactos no preço, no nervosismo, nos prémios a pagar de seguros, que decorre dessa instabilidade e que se instala no mercado. Portanto, enfim, o nosso Afonso de Albuquerque dizia que Hormuz era estratégico e era preciso morrer por Hormuz. E estamos a ver isso. Estamos a ver isto. Esta subida agora do Brent, a subida de 13%, é sinal para já de nervosismo, não propriamente de um bloqueio do sistema. É apenas o mercado a reagir à indefinição e à incerteza. Certo. Atenção que os mercados abriram, nomeadamente na Ásia, com um aumento de 13%. Mas, entretanto, já regrediram, já baixaram um bocadinho. Atualmente estamos com cerca de 9% de aumento na abertura dos mercados hoje relativamente ao petróleo. Eu sublinho e digo que me preocupa mais até o impacto nos preços do gás natural do que até no petróleo. Não quer dizer que o petróleo não seja importante, mas no gás natural tenhamos em conta que os três grandes produtores mundiais são os Estados Unidos, a Rússia e o Qatar. E o Qatar e a Rússia estão com os problemas, enfim, da Rússia conhecidos, e agora o Qatar, com o bloqueio do Estreito de Hormuz, é fortemente afetado na exportação, na extração do gás liquefeito, que tem que passar em navios particularmente sensíveis e vulneráveis, como são os metaneiros, que realmente são navios não só com prémios de seguro muito mais caros, mais vulneráveis do que os navios-tanques, e a logística do gás natural é muito mais frágil. Sim. E a Europa, depois da ruptura com a Rússia, particularmente exposta ao gás natural vindo do Médio Oriente, também dos Estados Unidos, mas do Médio Oriente é muito importante as exportações do Qatar para o Ocidente, enquanto que o petróleo, as exportações do Médio Oriente dirigem-se mais para a Ásia. Claro. A Ásia tem mais impacto e sofre mais impacto na alta dos preços do petróleo. A Europa é particularmente sensível ao aumento dos preços do gás natural. Sim. Portanto, estamos realmente numa situação crítica, porque não é só a questão da rota do Hormuz, não é só a questão da saída do petróleo e gás daquele beco que é o Golfo Pérsico, é também toda a dinâmica. Hoje foi atingida, embora parece que sem grande impacto em termos destrutivos, uma importantíssima refinaria na Arábia Saudita. Portanto, todas aquelas infraestruturas, toda aquela logística está em causa e está exposta, e se isto se prolongar por mais dias, a cada hora diria que há uma pressão de nervosismo que se reflete nos preços. Ouvimos o presidente norte-americano esta madrugada dizer que este conflito poderá durar 4 semanas. Seria complicado em termos de abastecimento energético?
seria muito complicado, no sentido em que a durar 4 semanas significa que vai continuar a haver o drone ou o míssil que cai junto a uma instalação petrolífera, a percepção de que o Estreito de Hormuz, aquele canal, está vulnerável a armamento e lançamentos de mísseis ou drones que o Irão ainda tenha na sua posse, e portanto isso vai, como digo, a cada hora, a cada dia, enervando o mercado. Nesse sentido, de facto, não temos propriamente um problema de ruptura de estoques. Os países têm os seus estoques estratégicos para estas situações críticas. De alguma maneira já ia havendo alguma preparação adicional para uma desregulação da rotina dos mercados, mas de facto o estarmos sempre com uma notícia aqui e acolá que houve um navio atingido, que houve uma refinaria tocada, que houve um oleoduto também atacado, é um fator que num mercado tão sensível e tão nervoso como é o mercado do petróleo e do gás, vai levando pressões no sentido dos preços refletirem esse não saber o dia seguinte. Claro, muito nervosismo para já. Nuno Ribeiro da Silva, muito obrigada pela análise, pela forma como nos explicou que está aqui em causa e de como este mercado é muito sensível à instabilidade. De resto, as empresas de navegação e as companhias petrolíferas já suspenderam a maioria das operações que passam pelo Estreito de Hormuz. Entretanto, Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros, destaca que há consenso entre os Estados-membros para retomar as negociações com o Irão e coordenar o repatriamento de cidadãos europeus retidos no Golfo. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia estiveram reunidos ontem para discutir esta ofensiva militar. Paulo Rangel representou Portugal. No final da reunião deu conta desse consenso em torno da importância de retomar as negociações com o Irão. Houve um consenso no sentido de que é muito importante, haver contenção, é muito importante haver limitação dos danos e, assim que possível, retomar as negociações. Portanto, eu diria que há uma grande frustração por as negociações terem sido interrompidas e ter havido este desenlace e, portanto, que há aqui um apelo mais pela positiva do que pela negativa a de que se retomem as negociações. O Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, em declarações à agência Lusa, a destacar também a importância de retirar cidadãos europeus da região, numa altura em que há cerca de 50 portugueses retidos no navio cruzeiro ao largo do Dubai. Esse cruzeiro está a ser protegido por embarcações de guerra. E no Jornal das 10 vamos ter em direto o Secretário de Estado das Comunidades, Emílio Sousa, que nos vai fazer um balanço sobre os portugueses afetados pelo conflito. Para já, vamos mais uma vez à análise com o Bruno Cardoso Reis. Bruno tem estado a manhã inteira aqui a explicar-nos o que pode surgir depois desta operação que começou no sábado. Vamos perceber que tipo de resposta iraniana é que podemos contar. Nesta altura começam a surgir aqui notícias até de aviões norte-americanos que terão caído. Não sabemos qual é a relação direta com a resposta iraniana, mas há aqui algum racional por parte de Irão a atacar várias cidades do Golfo? Em termos militares, o que está a ser feito faz algum sentido. Ou seja, no fundo, o Irão parece ter adotado aqui uma tática que dá muito em linha, por exemplo, com aquilo que está a acontecer também na guerra da Ucrânia, que é, no fundo, tentar saturar as defesas, portanto, multiplicar o lançamento de mísseis, de drones, com a ideia de que, por muito eficazes que sejam os sistemas de defesa antiaéreos, e o consenso, por exemplo, é que Israel tem um sistema mais eficaz, sim, com três grandes sistemas, não apenas o Iron Dome, que é o mais falado, mas David Sling, etc. Portanto, a várias altitudes, a várias distâncias, mas não há nenhum sistema humano que seja 100% eficaz. E, portanto, lá está, nestas coisas, o 1% pode ser o míssil que mata uma série de pessoas numa cidade israelita, ou que atinge uma base militar e mata soldados americanos. Por exemplo, esta informação dos aviões no Kuwait é interessante, porque parece ser plural, ou seja, se for um avião, pode acontecer simplesmente uma coisa tão simples como uma avaria, não é? Portanto, pode nem ter nada a ver com as ações... Pode ser um problema técnico. Exatamente. Está-se a usar muitos aviões com grande intensidade e, portanto, pode haver um problema qualquer.
Agora, se são aviões, isso pode, por exemplo, querer dizer que o Irão está a conseguir abater aviões americanos, o que à partida não é muito suposto acontecer. Mais uma vez, pode haver aqui um golpe de sorte, e o que estamos a ver é basicamente aquilo que se espera da parte dos Estados Unidos e que, por exemplo, a Rússia nunca conseguiu na Ucrânia. Havia um pouco a ideia de que poderia, que é, no fundo, uma absoluta supremacia em termos aéreos. Isso é uma enorme vantagem, porque basicamente permite aos norte-americanos e aos israelitas fazerem ataques, pelo menos a certa altitude, sem serem incomodados propriamente pelas defesas iraquianas. Mas pode ser um sinal de que, por exemplo, mesmo aí o Irão está a adaptar-se e, por exemplo, pode estar a fazer ataques não exatamente no espaço aéreo iraniano, mas na vizinhança, em zonas onde, a partir dos americanos não estarão à espera, ou onde têm base e, portanto, é suposto aterrarem. Portanto, mas, portanto, há aqui algum sinal de que realmente se confirma que o Irão, em junho do ano passado, fez realmente uma resposta muito mais contida, mas que agora realmente está a usar os meios que tem à sua disposição. Aqui uma grande dúvida é perceber também, né, quando um conflito se começa a prolongar, e vemos isso muitas vezes na Ucrânia, isto torna-se uma questão sobretudo logística, ou seja, qual é a capacidade dos Estados Unidos, de Israel, de ir reabastecendo os seus sistemas, por exemplo, de defesa antiaérea, com interceptores, qual é a capacidade do Irão de manter as suas reservas e também de manter os lançadores, que é outra questão crucial, que é, à partida, sempre que há um lançamento, mesmo com meios móveis, isso torna esses meios vulneráveis e, portanto, Israel ou os Estados Unidos podem se conseguirem com eficácia ir eliminando esses sistemas de lançamento, mesmo que o Irão tenha algumas reservas em paióis, digamos, em bunkers, depois não tem lançadores, não os consegue utilizar. Não é? Portanto, há aqui uma questão de ver quem aguenta mais tempo, quem aguenta mais a saturar o inimigo. Exatamente. Portanto, temos de acompanhar isso, nomeadamente já nos próximos dias, perceber se o Irão consegue manter este ritmo de ataques ou não, e portanto, se sim, isso vai começar a entrar nas contas, digamos, nomeadamente dos Estados Unidos, que está também muito preocupado com o facto de, por exemplo, por causa da guerra da Ucrânia, realmente as suas reservas terem sido gradualmente mais, digamos, mais utilizadas, muito mais do que era o caso no passado. Na Europa fala-se muito disso e com razão, mas isso também existe nos Estados Unidos e, em geral, a nível global, os países tinham-se adaptado para conflitos de baixa intensidade ou conflitos de intensidade elevada, mas muito curtos. O caso da guerra da Ucrânia é excepcional porque é, desde logo, um dos poucos conflitos entre Estados convencionais de grande intensidade desde a Segunda Guerra Mundial, mas também porque, quando há esses conflitos, por regra, são relativamente curtos. Lá está a tal guerra dos 12 dias, ou dos 6 dias, ou entre o Camboja e a Tailândia, são muitas vezes semanas. Quando se prolongam, são umas semanas ou poucos meses. E, portanto, isso quer dizer que toda a gente tem as suas reservas estratégicas relativamente limitadas, por exemplo, comparado com o que acontecia na Guerra Fria. Bruno, ainda só muito rapidamente, como é que a China e a Rússia têm estado a olhar para este conflito? Não têm estado muito ativas? Com algum interesse, certamente, mas com uma certa oportunidade também estratégica a explorar, em termos sobretudo de propaganda, não é? Esta ideia de que eles são os grandes aliados do Sul global, em particular de regimes autoritários que possam ser alvos do Ocidente, mas a verdade é que isto também mostra as limitações, fala-se muito das limitações da Europa, que a Europa não consegue ser aqui relevante. Bem, mas a Rússia e a China também não têm sido propriamente muito relevantes, nomeadamente não conseguiram impedir que um aliado importante, o Irão, fosse atacado pelos Estados Unidos. É verdade que a Rússia ou a China não têm um tratado de defesa mútua com o Irão. Houve agora um reforço muito grande da cooperação estratégica entre o Irão e a Rússia, mas não ao ponto de um ou outro dizer se tu fores atacado, eu vou-te defender. Portanto, não existe um artigo 5º, vamos dizer assim, o famoso artigo 5º da NATO, neste acordo entre a Rússia e o Irão. Mas a verdade também é que fica evidente que a Rússia, enfim, pode fazer muitas declarações de amizade, de repúdio, etc., mas em termos práticos realmente não está aqui, digamos, a entrar no conflito ou envolver-se de alguma forma que possa inclusive pôr em causa também as suas relações com os Estados Unidos, porque obviamente está também muito limitada pela guerra na Ucrânia, que é a sua grande prioridade. Bruno Cardoso Reis, muito obrigada pela tua análise e as tuas explicações. Obrigado. Aqui no Jornal das 9.
São agora 9h20, já a seguir no Explicador são nossos convidados os eurodeputados Tiago Moreira de Sá, do Chega, Marta Temido do PS e João Oliveira, do PCP. Primeiro, Carla, tempo para as outras notícias que estão em destaque. Pedro Passos Coelho assume que quer ser candidato a um cargo político quando quiser e garante que, ou melhor, que pode ser candidato a um cargo político quando quiser. Garante também que não tem quaisquer intenções políticas dissimuladas. Foi numa entrevista ao jornal Eco, o ex-primeiro-ministro fala sobre as recentes intervenções públicas, explica que vai falar sempre que achar útil. Passos Coelho volta também a acusar o governo da AD de inação, pede urgência nas reformas e defende que Luís Montenegro devia ter tentado fazer um acordo com o Chega ou com a Iniciativa Liberal. Esta é a primeira entrevista de Passos Coelho sobre política em 8 anos. O dispositivo de combate a incêndios para este ano é hoje apresentado pelo primeiro-ministro. A cerimónia está marcada para o meio-dia, em Ponte da Barca, uma localidade muito afetada pelos incêndios no ano passado. O dispositivo para este verão prevê um ligeiro aumento de meios em relação ao ano passado. Ainda uma nota, os contribuintes têm até hoje para validar as faturas do IRS do ano passado. Devem também comunicar a composição do agregado familiar a declarar ao fisco entre abril e junho. O prazo de validação normalmente termina em fevereiro, mas como o último dia do mês coincidiu com o sábado, o limite termina hoje.